da Saúde e Supermercado São João, mania de vender barato. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terça-feira, dia 25 de setembro deste ano de 2018, estamos aqui unidos em mais um programa Palavra que Liberta. Momento de oração, reflexão e partilha da Palavra de Deus. Estamos aqui com alegria, com os nossos corações voltados a Deus, que diariamente fala conosco através da sua palavra de amor, que também nos acolhe e nos recebe, nos trazendo a sua graça e a sua bênção. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que louvemos e bendigamos a Deus por tantas maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. E hoje a igreja celebra a memória de São Cleofas. Isso mesmo, São Cleofas é um dos discípulos que estava presente naquele episódio do caminho de Emaús, quando eles caminhavam, os discípulos de Jesus, desanimados, angustiados, abatidos por conta do trágico episódio da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um daqueles que disse: nós reconhecemos o Senhor ao partir o pão. E naquele contexto da realidade de São Cleofas com os demais discípulos, todos estavam desanimados e ainda diziam entre si: nós esperávamos que ele fosse quem iria redimir o reino de Israel. Mas não aconteceu isso. O Senhor foi crucificado e já faz 3 dias que tudo isso se sucedeu. Nas palavras que os 2 discípulos dirigem ao desconhecido, há um tom ali de frustração, de decepção, de todos os apóstolos diante daquela provação. E hoje nós queremos pedir a intercessão de São Cleofas para que nós possamos renovar a nossa esperança na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda também diante de tantas situações que parecem obscuras e que parecem o fim de tudo em nossas vidas, a renovarmos a nossa esperança e a compreendermos os sinais dos tempos, onde Deus se manifesta com a tua bondade, com a tua misericórdia, revelando-nos tua graça e tirando de todo o mal um bem maior. É Deus que hoje, pela intercessão de São Cleofas, vem para nos dizer: não percamos a nossa esperança. Confiemos e acreditemos neste Deus que caminha ao nosso lado. E vamos suplicar a luz do Espírito Santo de Deus, que o Paráclito Consolador nos dê sabedoria, discernimento e entendimento para acolhermos a palavra de Deus no dia de hoje. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, e em nossas almas acender o amor de
Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. E com os nossos corações iluminados pela presença do Espírito Santo de Deus, vamos agora ao nosso intervalo e já retornamos com a reflexão da Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe. Vinde o céu tem pra dar, vinde o céu tem pra dar. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Palavra que Liberta, e hoje nós vamos acolher a Palavra de Deus, o Evangelho do dia que a liturgia nos propõe, que está no Evangelista São Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, sua mãe e seus irmãos foram ter com Jesus, mas não podiam se aproximar por causa da grande multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do Evangelho do dia que a liturgia de hoje nos propõe, que é sucinto, breve, nos narra o episódio em que Maria, junto com os discípulos, foi ter com Jesus e não conseguiam se aproximar dele, e aí alguém chega até Jesus e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção para um elemento importante aqui deste trecho do Evangelho, que é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Diariamente aqui no nosso programa Palavra que Liberta, nós ouvimos a palavra de Deus. E somos convidados pelo Senhor a colocar em prática esta palavra no nosso dia a dia, na nossa caminhada, certos de que o Senhor caminha ao nosso lado e nos dá sempre o seu amor e a sua graça para que possamos viver este propósito de servir a este reino de amor e de esperança que Ele vem instaurar em nosso meio. E hoje nós queremos lembrar que, vivenciando este mês da Bíblia, em que nós católicos, no mês de setembro, dedicamos uma atenção especial à palavra de Deus, que todos nós somos chamados a pensar: eu tenho feito com que a palavra de Deus que eu leio, que eu escuto e que eu reflito, se torne realmente uma realidade no meu dia a dia? Nas minhas relações familiares, profissionais, sociais,
em comunidade? Eu tenho realmente permitido que Deus seja uma palavra viva em meus gestos, em minhas palavras, em minhas ações? É desafiador viver a experiência da vivência plena do Evangelho de Cristo em nossa vida. Custa de nós, muitas vezes, sacrifícios, renúncias, perseguições. Em alguns momentos experimentamos frustrações. Em outros momentos surgem dúvidas. Em outros momentos vivemos questionamentos que custam a serem, muitas vezes, esclarecidos na nossa vida e na nossa caminhada de fé. E hoje nós queremos pedir a Deus esta graça, a graça de fazermos com que a cada dia a palavra que nós refletimos possa se tornar uma realidade na nossa vida e possa ser colocada em prática. Quando o Evangelho nos fala de que Jesus diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, Jesus confere um peso, um significado todo especial para esta dimensão de ouvir a palavra de Cristo e de colocar em prática no seu dia a dia. Ou seja, aqueles que colocam a palavra de Deus em prática no dia a dia equivalem a Jesus, a pessoa que ele mais amou durante a sua caminhada nesta terra, que é a sua mãe, ou seja, a pessoa com quem ele tinha uma relação de sangue, não é verdade? E nós sabemos o quanto nós pais amamos nossos filhos, nós filhos amamos os nossos pais, nós membros das nossas famílias, por mais que vivamos as nossas diversidades e conflitos, nos amamos. Deus também ama assim aquele que acolhe a sua palavra de amor. É claro que o amor de Deus é um amor incondicional, sabemos disso, é um amor pleno. Mas aquele que escuta a palavra de Deus consegue fazer a experiência plena deste amor de Cristo que se manifesta na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa existência e que nos leva a sermos testemunhos autênticos desta vida plena que Cristo Jesus vem nos trazer. Hoje, nós queremos pedir a Deus esta graça e a coragem de sermos testemunhos autênticos da sua palavra que renova, que liberta, que transforma e que vem trazer luz para a nossa caminhada durante o nosso dia a dia. Nós não podemos jamais nos esquecer de que, sem a luz de Deus em nossas vidas, sem a sua palavra que nos orienta, nós caminhamos errantes, caminhamos confusos, muitas vezes tomamos decisões erradas, muitas vezes agimos de forma errada, porque não paramos para escutar e ouvir a voz de Deus que nos fala. Hoje, nós somos chamados a acreditar e confiar que a palavra de Deus é sim a luz que ilumina a nossa caminhada de fé, que é a lâmpada que ilumina o nosso caminhar, que conduz-nos em nossa existência aqui na terra, nos ajudando sempre a encontrar o caminho certo para a nossa vida. Que no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, você possa acolher esta palavra no seu coração, você possa abrir o seu coração para que o Senhor se revele e transforme a sua vida a partir da sua palavra de amor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Vamos ao nosso intervalo e já já retornamos com a bênção das famílias com o cônego Wilson e a consagração à Nossa Senhora.